Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Lima e está no ar o Projecast, o podcast da Projic, em uma edição especial em parceria com a ABRH Santa Catarina, diretamente do Concar, o maior congresso sobre gestão de pessoas do sul do país. Olha só como a gente está chique no meio da feira de negócios, esse telão aqui. Vocês vão ver que durante a entrevista vai passar gente aqui, tem gente curiosa que vai colocar o rosto ali para ver o que tá rolando nessa salinha. E nessa salinha tá rolando o quê? Tá rolando bate-papo legal pra caramba com os palestrantes e participantes aqui do congresso. E no episódio de hoje a gente vai falar de um assunto que é super tendência aí no mercado, que é a tecnologia e principalmente como que a inteligência artificial tá aí entrando nessa onda de gestão de pessoas. E para conversar comigo, eu recebo a Michelle. Michelle, seja muito bem-vinda ao Projecast. Tudo bem? Que prazer estar aqui com vocês. O evento tá lindo, 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 lindo e muito bacana estar aqui nesse podcast também. Que delícia. Pessoal, apresentando a Michelle para vocês. A Michelle Meira, ela é fundadora da Pontes Consultoria, ela é psicóloga, possui pós-graduação em dinâmicas de grupo pela SBDG e é especialista em transformação digital e inovação. E aí, durante a sua trajetória, ela passou por diversas empresas, médias e grandes, como a Risotolândia, o Grupo Boticário, Madeira, Sebrae, e atualmente ela faz parte aí do time de desenvolvimento das pessoas do iFood, correto? Isso mesmo. Maravilha. Mi, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Projecast. E no bate-papo de hoje, quando a gente trouxe a pauta de falar sobre como tornar a transformação digital para dentro do RH, como tornar o RH estratégico e todos esses pontos, eu acho que uma questão que a gente precisa começar o nosso bate-papo, deixando todo mundo na mesma página, é entendendo o que é um RH estratégico dentro das empresas. Olha, e essa é uma excelente pergunta e eu acho que tem alguns pontos específicos, assim, pra gente trazer até e fazer esse alinhamento. Eu vejo um RH estratégico sendo um RH conectado com aquilo que a empresa como um todo tem de sonho grande, com aquele objetivo macro, né? Porque o que acontece? Normalmente o RH, ele acaba sendo muito menos intencional no dia a dia. Sabe o tirador de pedido que a gente ouve falando, né? Muito isso. Por quê? Porque a gente tem os processos e aí chega uma área e fala, preciso de tal coisa, e a gente vai fazendo. Mas o RH realmente estratégico, na minha percepção, é aquele que entende qual é o objetivo macro da empresa, qual é o sonho grande dela e como que ele, como RH, pode ser um condutor, um apoiador, um guia da organização para chegar justamente nesses indicadores, nesse objetivo macro. Então, a partir do momento que a gente entende esse objetivo, aonde a gente quer chegar, a gente entende quais são as ações também que vão ser intencionais para esse caminho. E aí a gente deixa de ser tirador de pedido, porque aí a empresa chega e fala, olha, preciso de X. Não, calma. Não é esse nosso foco, não é essa nossa prioridade. A gente não pode demandar energia agora para isso, porque a gente tem alguma outra ação que vai levar a gente muito mais rápido a esse objetivo. Então eu vejo que ter esse olhar de negócio, esse conhecimento geral, acaba sendo muito importante para justamente a gente conseguir chegar nesse objetivo de RH estratégico. Excelente. Eu acho que vem muito naquele ditado da gente deixar de ser uma área pastelaria, né? Que as pessoas chegam, me vê duas campanhas, 2 comunicados e um benefício novo. E o treinamento. Um treinamento para liderança. Como se a área tivesse ali pastelaria mesmo. Beleza, daqui uma hora sai fritinho. Não é assim, né? Acho que quando tem estratégia, a gente consegue ter uma visão holística do negócio como um todo, para o RH ser estratégico com o negócio, né? Principalmente para a gente agregar valor para as pessoas que não são do RH, que não entendem de gestão de pessoas, que elas consigam, de fato, ver valor dentro de uma área e que elas consigam, principalmente, defender a ideia que RH pode sim ser lucrativo para a empresa, para além da parte de contratar mão de obra mais barata ou contratar mão de obra qualificada e com um salário ok, sem ser muito acima a lucratividade vem dessa parte estratégica, né?
E a transformação digital, a gente vê muito que a transformação digital ela é uma tendência de mercado, que as empresas têm trazido essa transformação digital para os seus negócios, seja ela na forma de ver o produto, o serviço e tudo mais, mas no RH ainda é meio relutante essa transformação digital. Parece que quando a gente fala de RH, tem aquela imagem lá daquele setor antigo, com máquina de escrever ainda, batendo o cartão. Por que você acha que... Você compartilha dessa visão de que no RH ele não tem acompanhado esse ritmo acelerado da transformação digital? Se sim, por quê? E se não, por quê também? Olha, e perfeito. Assim, eu compartilho super dessa visão que o RH ainda tem uma dificuldade muito grande de chegar na tecnologia, sabe? De implementar, fazer a coisa acontecer de uma maneira muito bem feita. E esse é um ponto até dos meus estudos que eu venho, né, aí, fazendo nesses últimos anos, até com a própria Pontes Consultoria. E o que eu percebo, assim, que a gente tem um ponto muito específico em relação à geração. Então, eu percebo que as pessoas hoje que estão no RH vêm de uma geração que não é uma geração nata, conectada à tecnologia. Vou revelar minha idade aqui. Eu tenho 37 anos e eu fui a pessoa que vi quando os computadores começaram a chegar nas casas, né? A gente ia ter maior acessibilidade para o computador, para a internet, com a internet de escada. Então, a gente criou esse hábito, esse costume de utilização. Mas ele não é nato. Por exemplo, a minha filha tem 7 anos e ela nasceu com o celular, ela sabe mexer, ela sabe ligar. Até é muito engraçado que, por exemplo, a Milena, quando tá com saudades de alguém, o simples fato dela ligar com vídeo para alguém, isso já mata saudades. Olha que impressionante esse ponto. Então ela já está acostumada, já tem um parâmetro muito diferente. Eu preciso ver, eu preciso abraçar e tudo mais. Então essa questão de geração fez com que a tecnologia não fosse algo nato assim pra gente. E aí, além disso, eu vejo que tem também um outro processo que é em relação à mídia. Que faz com que a gente tenha muito medo também da tecnologia. Em que sentido? E quem nunca assistiu um filme, por exemplo, onde o robô matou o seu criador e aí, né, assim, rola todo aquele medo e assim por diante. Então, acho que essas duas variáveis, e quando elas se juntam, trazem pra gente um inconsciente coletivo de que, cara, a tecnologia é um ambiente incerto, inseguro, né? Fazem com que, pra gente dar esse passo, a gente saia dessa nossa zona de segurança. Então, por isso eu vejo que tudo isso somado faz com que realmente a área de RH tenha esse medo, né? De olhar, de entender e tudo mais. E eu sempre falo que pra gente vencer um pouquinho disso, é importante que a gente substitua esse olhar de medo para um olhar de curiosidade. Eu acho que é o primeiro passo, sabe? Pra gente fazer essa transição, assim, dentro da área de recursos humanos. Cara, seja curioso, vai lá, procura as ferramentas, entende, mergulha, né, nas opções, nas possibilidades, nos resultados que isso pode trazer. Porque só aí você vai se sentir um pouquinho mais seguro, vai se distanciar, né, desse teu medo ali anterior, desse inconsciente coletivo, para que daí você consiga realmente trazer isso para dentro da tua empresa, até com segurança, porque eu vejo que às vezes o pessoal dá o passo e fala, a gente vai fazer transformação digital aqui, mas não banca, sabe? Vem com o discurso, mas na prática a mesma coisa é um pouco diferente. Então eu acho que é um processo mesmo da gente mudar esse nosso mindset, né? E sair do medo e pelo menos para curiosidade. Acho que a gente vai ter avançado, né? Um bom ponto aí. Total, excelente, Mi. E aqui no Concaro você trouxe um painel falando sobre a inteligência artificial no mundo do RH. Como que você enxerga essa aplicação da inteligência artificial, que é uma novidade no mercado, tem surpreendido a gente, desde daqueles que são leigos em tecnologia, como eu, que vejo as fotos viralizando nas redes sociais feitas pela inteligência artificial. Você fez a tua? Eu ainda não fiz, mas tô louca pra fazer.
Como que é isso? Como que é a aplicação na prática da inteligência artificial nesse mundo do RH? Olha, aí a gente tem uma infinidade de possibilidades. Eu sempre parto do princípio que qualquer processo que a gente tenha alguém apertando o botão, né, que seja um trabalho repetitivo, a gente consegue trazer alguma solução de inteligência artificial para suportar isso. Então, deixar um pouquinho mais claro, né? A inteligência artificial, ela toma como base padrões de comportamento, padrões de processo, padrões de dados. Então, ela faz essa leitura, né, essa padronização, identifica essa padronização e, a partir disso, a gente ensina ela qual é o comportamento, qual é o processo, qual que é a ação, né, que ela tem que tomar. Então, a inteligência artificial, ela é ensinada através de padrões. Então, eu sempre falo que se você tem alguma coisa que gera um padrão, provavelmente a gente vai conseguir trazer a inteligência artificial para a gente melhorar esse processo. E aí, eu acho que de possibilidades, por exemplo, recrutamento e seleção, que normalmente é uma porta de entrada, né, dentro da área de recursos humanos. A gente pode, para você ter ideia de como está o processo, criar a descrição, não dos cargos diretamente, mas a descrição de uma vaga para fazer uma divulgação. Então, eu já trabalhei em empresas onde a gente tinha 100 vagas por semana para a gente fazer. Imagina só fazer um card, né, para 100 vagas diferentes, para fazer toda essa divulgação. Então, hoje, inteligência artificial, você consegue parametrizar para que ela crie esse card de acordo com aquilo que você já tem de padrão dentro da tua empresa. Então, recrutamento, a gente começa por aí. A gente tem a possibilidade de fazer as divulgações, receber os currículos e entrar com a inteligência artificial para fazer a avaliação de vários quesitos para esse cargo, né? Então, eu recebi 100 currículos. Imagina deixar um recrutador para fazer a leitura de 1 a 1. A gente tem até a possibilidade de próprio erro, de às vezes não se atentar e tudo mais. Então, através também desse aprendizado, fazer essa seleção. A gente tem a possibilidade de identificar os perfis dentro de recrutamento, né? Poxa, para essa vaga, esse perfil é importante e como que tá a partir de tudo que a gente imputou, né, dentro desse nosso sistema. Às vezes até identificar. Nessa área, a gente tem um padrão de comportamento das pessoas que ficam muito mais tempo. Né? Olha só que loucura. Então, a partir desses itens, desses pontos que a gente percebe que são positivos, eu posso ensinar a minha inteligência artificial a buscar quais são os candidatos que têm esses mesmos comportamentos. Então, aí, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. A gente tem, por exemplo, várias plataformas onde você imputa a habilidade que você tem intenção de desenvolver e ela já te dá tipo Netflix, né? Vários treinamentos, vários cursos que vão de encontro. Não só treinamento e curso, mas pode ser vídeo, às vezes vídeo no YouTube, livros, conteúdos específicos, artigos, né? Que se conectam a isso. Eu acho fantástico. Tem a possibilidade também dentro de treinamento e desenvolvimento, que eu acho muito legal, que é fazer um teste e entender o perfil daquele grade, né, daquele teu nível de colaborador. E a partir disso, identificar de toda uma trilha de treinamento, qual que é o nível dessa trilha que a pessoa vai. Então, por exemplo, eu, Michele, quero me desenvolver em comunicação. Então, eu faço um teste e daí essa inteligência artificial aprende com isso, ela já vai sinalizar qual é o nível que eu posso entrar, né, que eu devo entrar. Não preciso fazer, às vezes, do zero. Então, olha só, a gente também otimiza muito tempo, né, inclusive de quem está aprendendo. A gente tem, por exemplo, na questão de comunicação, hoje já alguns bots, onde você coloca comunicados e ele faz toda a leitura mesmo, né, dessas informações e aí faz a correção. Que você errou tal coisinha. Isso é básico, já acontece há bastante tempo, mas agora tem bots específicos para comunicação. Que mais que a gente tem? A parte de remuneração, né, que é muito específica ali, que é muito fácil da gente parametrizar. Também a gente já tem bots, já tem inteligência artificial que ajuda em todo esse processo. Então, é uma infinidade, assim, de coisas que a gente pode utilizar e que quando a gente vai mergulhando, você fala, cara, que legal. A gente vai entrando num mundo que fala, cara, eu não sabia que existia tanto recurso. Eu acho que
um ponto importante para a gente trazer para a nossa conversa, e até já encaminhando aí para o finzinho do nosso bate-papo, é de saber que a inteligência artificial não vai substituir a gente. Ela vai otimizar processos para que a gente possa se desenvolver em outras habilidades, né, Mi? E esse foi um dos focos agora na minha fala, né, aqui no Congresso. Porque a gente tem justamente esse medo de que... Eu tive um medo, por exemplo, eu trabalho diretamente com treinamento e desenvolvimento. Quando surgiram os bots, né, com o pessoal falando e dando treinamento, eu falei, meu Deus, né, o que vai acontecer? E aí eu comecei a entender que a gente tem uma possibilidade de olhar a tecnologia como um apoiador. Então ele vem para justamente fazer o trabalho do apertar o botão, essas coisas que são pragmáticas, que são processuais. E a gente fica com aquilo que efetivamente é nosso, que é humanizar esse processo. Então, por exemplo, quando eu falo de recrutamento e seleção, que o recrutador ele não precisa passar 2 dias vendo o currículo. Ele tem esses 2 dias para fazer uma seleção muito bem feita, para fazer uma entrevista muito boa, sabe? Para conectar, para conhecer esse candidato, para conectar com esse líder, né? E com todo o processo cultural também da empresa, para conseguir fazer efetivamente uma seleção muito mais humana. Então eu digo sempre que a tecnologia ela vem, ela causa medo, mas eu acho que a gente não precisa ter esse medo que a gente tem hoje, porque ela vai ser um apoiador, um sustentador do nosso processo. Mas o nosso trabalho da humanização do processo, de trazer essa carinha, né, do acolhimento, do afago, da relação humana, é o nosso papel, que eu vejo que a gente tem muito ainda para caminhar na tecnologia e para chegar naquilo que a gente consegue efetivamente entregar também. Show, excelente, que bate-papo gostoso. A gente fica, dá até assim, tipo, um calorzinho no coração de saber a quantidade de oportunidades que a gente tem para explorar ainda nesse mundo da tecnologia, da inteligência artificial, a nosso favor, a favor de olha que ironia, né? Mas usar a tecnologia para tornar o processo mais humano, né? É bem isso. Mi, muito obrigado. Para a gente se despedir, conta aí para o pessoal como que eles fazem aí para ter acesso a você, ao seu trabalho, a sua consultoria, enfim, para saber onde que eles te acham, para entender um pouquinho mais das ideias que você compartilha. Excelente, e acho que vale compartilhar o nosso Instagram, que é @pontesconsultoria. Lá a gente traz vários posts legais falando desse mundo de RH, porque a gente não trabalha só diretamente com a tecnologia como um todo, ela é um meio, né, condutor aí do nosso processo dentro de recursos humanos. A gente compartilha bastante coisa, tem lá o nosso telefone também, que vocês podem acionar a gente, e vai ser um prazer, de alguma forma, apoiar as empresas nesse processo de estruturação de recursos humanos, de trazer a tecnologia de uma maneira muito mais assertiva e muito mais humana também para os RHs. Obrigada. Show, valeu, Mi, muito obrigado. Obrigado você também que está acompanhando esse bate-papo. A gente vai ficando por aqui, mas a gente pode se encontrar aí por outros meios através do endomarketing.tv. E a gente volta a se encontrar no próximo episódio. Valeu, gente. Obrigado.